Por favor. Ok, então você que está em casa, pega a sua Bíblia. Eu queria que você relembrasse comigo um detalhe muito importante. Ontem, no finalzinho da mensagem, eu disse que a Bíblia Sagrada está dividida em 5 pequenas partes, que é a parte histórica, poética, profética, os evangelhos e as cartas. Dessas 5 partes, a profecia é a parte bíblica mais difícil de se entender, porque a profecia foi escrita, na sua grande maioria, numa linguagem simbólica, numa linguagem figurativa. Em se tratando do Apocalipse, especialmente, 95% do Apocalipse foi escrito numa linguagem simbólica e apenas uns 5% mais ou menos tem uma linguagem literal. Por isso, nós temos que prestar bem atenção em cada capítulo para ver o que é simbólico e para ver o que é literal. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 15, versículo 1, para você ter uma ideia. Diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então, quando a Bíblia fala de 7 flagelos, que são as 7 pragas, elas são apresentadas dentro de um contexto da manifestação da justiça de Deus. Normalmente as pessoas, quando passam por uma situação difícil, normalmente quando o país ou uma família ou uma pessoa passa por uma situação muito complicada, as pessoas dizem assim: eu confio na justiça de Deus. Já ouviu isso, né? Eu espero a justiça de Deus e tal. Muitas pessoas dizem: Deus vai fazer justiça, Deus vai fazer justiça. Eu quero dizer que a maioria das pessoas que falam isso não fazem ideia do que estão falando. Porque a justiça de Deus será uma justiça perfeita e será dura. Mas é importante que você saiba o seguinte: Deus é 100% amor e 100% justiça. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim para mim: pastor, eu gosto muito do Deus do Novo Testamento. Porque o Deus do Novo Testamento é bonzinho, é legal, ele abraça as pessoas, ele beija as crianças, ele toca o enfermo, ele abraça uma pessoa, cura e tal. O Deus do Novo Testamento é muito legal, então eu gosto dele. Mas o Deus do Velho Testamento eu não gosto, dizia a pessoa. Porque o Deus do Velho Testamento, ele manda praga, ele é o Senhor dos Exércitos, ele manda matar e não sei o que, não sei o que. Então essa pessoa, ela estava separando o Deus do Velho do Deus do Novo. E eu disse a ela o que eu vou dizer para você. O Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo. Não são deuses diferentes. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. Quando a Bíblia apresenta no Velho Testamento algumas características de Deus, ela o faz no Novo Testamento por outro ângulo. Então, entenda o seguinte: Deus é amor, 100% amor, mas Deus também é 100% justiça. Durante toda a história da humanidade, desde que Deus criou Adão e Eva, até hoje, Deus tem sido misericordioso, não é verdade? Deus tem sido amoroso, Deus tem sido longânimo, Deus tem sido um Pai maravilhoso para cada um de nós. Veja quantas vezes Deus nos perdoa, quantas vezes Deus nos aceita, quantas oportunidades Ele nos dá, não é assim mesmo? Na Bíblia você encontra isso com muita frequência. Por exemplo, você vai para Mateus 11, de 28 a 30, está escrito assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Está vendo como Deus é bom? Você vai para 1 João 4, verso 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando você vai para o Salmo 139, a Bíblia diz assim: para onde fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua face? Se eu vou para o céu, ou se vou para baixo, ou para o mar, ou para a direita ou para a esquerda, tu sempre estarás ali. Em outras palavras, Deus está sempre do seu lado e sempre do meu lado. Deus não nos desampara nunca. Esse Deus de amor, esse Deus bondoso, esse Deus de misericórdia estará sempre do seu lado. Esse primeiro ponto você precisa entender e precisa aceitar. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de explicar de maneira bem simples para você entender. Esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, ele colocou um limite de tempo e de oportunidades para que as pessoas sejam salvas. Esse Deus de amor está dando tempo para que as pessoas sejam salvas. Mas haverá um tempo, uma data, uma ocasião, em que esse tempo de oportunidade, em que esse tempo de graça, em que esse período de chance de salvação vai acabar.
E é isso que muitas pessoas não entendem. Quando é que essa grande oportunidade desse Deus de amor para salvar as pessoas vai acabar? Quando Jesus sair do santuário celestial. Vai chegar um momento, de acordo com Apocalipse capítulo 16 e também de acordo com Apocalipse capítulo 3, que Jesus vai se levantar no santuário celestial e vai sair do santuário. Quando ele sair do santuário, a porta da graça vai se fechar. E quando Jesus sair e a porta da graça se fechar, os ventos de Apocalipse 7 serão soltos. E a partir daí começam a cair as 7 últimas pragas. Mas lembre-se, somente as pragas somente irão cair após o fechamento da porta da graça. Então, durante todos esses milênios de existência humana, Deus tem sido compassivo, misericordioso, um Deus que é Pai, um Deus que ama, um Deus que espera, um Deus que dá 1, 2, 3, 4, 5, 10 chances para você e para mim também. Mas vai chegar uma hora que esse tempo de graça vai acabar. E a linguagem apocalíptica sobre esse assunto é essa aqui, ó. Vamos comigo, Apocalipse 18, versículo 5, diz assim: porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Imagina você uma taça, vamos imaginar uma taça, ok? Uma taça. Imagine que essa taça, ela vai se enchendo à medida que as pessoas vão pecando, ok? As pessoas vão pecando, pecando, e vai enchendo essa taça, enchendo, e chega uma hora que encheu a taça. Então ela começa a transbordar. Então essa taça, a taça da ira de Deus, ela vai sendo cheia cada dia com os pecados, com a rebeldia, com a atitude humana contra a palavra de Deus. E vai chegar uma hora que Deus vai dizer o seguinte: basta, chega. Como aconteceu com Sodoma e Gomorra, como aconteceu no tempo do dilúvio. Deus deu graça, deu misericórdia, deu amor durante toda a história. Mas chegou o momento que Deus diz assim: basta, agora chega. Então chegou a hora de fazer justiça. E vai chegar um momento em que Deus vai dizer assim: basta, chega, acabou. E nessa ocasião, quando Deus falar assim: basta, acabou, vai se cumprir Apocalipse 22, versículo 11, que diz assim, ó, 22, verso 11, olha só. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Percebeu? Então vai chegar uma hora em que as pessoas não irão mais se converter. Quem estiver convertido, estará convertido para sempre. E quem estiver perdido, estará perdido para sempre. Somente após essa definição é que irão cair as 7 últimas pragas. As 7 últimas pragas não são para dar uma outra chance para as pessoas, mas são para manifestar a justiça de Deus contra o pecado, contra o mal e em favor do seu povo. É isso que diz a Bíblia. Então, eu fiz a base para você ter uma ideia de por que as pragas, quando que elas irão cair. E agora você se prepara, porque nós vamos entrar nos detalhes desse assunto, nós vamos discutir, vamos responder perguntas e vamos entrar na análise bíblica de cada uma das 7 pragas. Esse é o nosso propósito, é o nosso objetivo. Mas não esqueça que esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, está aqui do meu lado, está aí do seu lado, Ele ama você, Ele não quer que você receba as pragas, Ele quer que você receba a vida eterna, a salvação. O pastor falou aí que 95% do Apocalipse é simbólico, né? 90% aí tá que é a justiça de Deus, mas simbólico ou literal, tem uma coisa que é bem clara aqui, é a ira de Deus. Aí, a ira de Deus, Deus se irando, complicado, né? Um Deus de amor, um Deus que é tão benevolente, que é tardio em irar-se. Como agora explicar um Deus irado? Abra sua Bíblia aí, você que nos acompanha em casa também. Ele já está comandando, você está vendo, né, pastor? Abre aí no capítulo 15, versículo 1. De Apocalipse? De Apocalipse. Diz assim, posso... Por favor, por favor. Fala assim: e vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então nós temos aqui, pastor, nós temos as pragas. Mas
pior ainda é que junto com as pragas vem a ira de Deus. Não bastasse as pragas, vem a ira de Deus. O Senhor citou, Apocalipse 18, versículo 5, que os pecados do povo subiu até o céu. Ou seja, de Adão até o nosso momento aqui, são aproximadamente 6.000 anos de pecado. E se nós piorarmos ainda mais a situação, nós temos que no versículo 6, versículo 6 fala que eu vou dar a retribuir-lhes em dobro conforme as suas obras. Ou seja, não, até aqui ele fala assim, tornar-lhe a dar com ela vos tem dado, como ela vos tem dado. Outra versão diz assim, retribua-lhe na mesma moeda. Mas aí depois parece que Deus muda de ideia. Mesma moeda não, pague-lhe em dobro. Então, eu estava até conversando ali com o Jefferson Pilar, ele citou o Salmo 103, versículo 10, né? Em que Deus ele não nos retribui conforme a nossa iniquidade. E aí, pastor? Aqui... Pastor, deixa eu aproveitar. Aproveita. Eu quero saber se essa ira é um pouco de vingança. Porque se eu não quis ficar do lado de Deus esse tempo todo, então agora ele vai se vingar e retribuir aquilo que eu não quis ficar do lado dele. Excelente pergunta. Que Deus tirando é Excelente esse, pergunta do Lucas e da Rebeca. Lucas e Rebeca, a pergunta de vocês é tão importante que eu gostaria de responder de uma maneira bastante tranquila na Bíblia. Você falou da ira de Deus, citou Apocalipse 15, verso 1, e depois 18, verso 6, e lembrou do 5. Mas eu queria dizer para você que a Bíblia mostra duas iras. Apocalipse 12, 17 fala assim, irou-se o dragão contra a mulher. Então você vê em Apocalipse 12, 17 o dragão irado. O dragão é o diabo, a mulher é a igreja. E no verso que eu estou citando, que é capítulo 12, 17 de Apocalipse, a ira do diabo é contra as pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A ira do diabo. A ira do diabo é contra você, contra ela, contra ele, contra mim, contra ele. O diabo não gosta das pessoas. A ira de Deus é contra o pecado e não contra as pessoas. Então veja, Deus ama o pecador, mas Deus não gosta do pecado. O diabo ama o pecado e odeia o pecador. São duas iras diferentes. Então o diabo fará de tudo para destruir as pessoas. Deus fará tudo para salvar as pessoas. Então, as 7 pragas, que são a consumação da ira de Deus, não é a ira de Deus contra as pessoas. Deus não vai chegar assim e falar, você pecou demais, hein? Tô com raiva de você, hein? Uma praguinha aí, cortei teu pescoço. Não é isso. Deus ama você, Deus ama os pecadores, Deus vai amar até o final. Agora, tem uma coisa. Deus deu liberdade de escolha para nós. Nós somos livres para escolher. E se você plantar feijão, vai colher feijão. Se plantar milho, vai colher milho. Mas se plantar vento, vai colher pragas no Apocalipse. Legal, ou seja, ou eu escolho as pragas ou eu escolho o céu. A escolha é minha, já foi dado, né? A graça já foi dada, tá ali o convite, é de graça. Agora eu escolho se eu pego ou não. Se você pega ou não. Esse é um ponto interessante, pastor Cândido, é uma questão de escolha. Aliás, na vida espiritual, você sabe, qual câmera que eu olho? Parece daqui? É uma questão de escolha. E a escolha que você faz agora determina o seu futuro. Agora veja, não é que Deus vai olhar para a pessoa e vai dizer assim, amigo, tu pecou demais, hein? Então, em dobro agora eu vou te castigar, entendeu? Vou te mandar umas pragas aí para tu aprender. De maneira nenhuma. Quando você abre a Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 34, depois o verso 41, especialmente 41, quando Deus vai dar a sentença final para as pessoas, no juízo final, Ana, ele vai dizer o seguinte, Lucas, Aline e Rebeca, ele vai dizer para os ímpios, para as pessoas ímpias, vai dizer assim, apartai-vos de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Veja que Deus não preparou praga, nem fogo, nem enxofre, nem inferno para as pessoas. Porque as pessoas são filhas de Deus. Mas Deus preparou o fogo eterno para o diabo. Agora, se você escolher ficar do lado do diabo, amigão, vai queimar também. Ok. É muito sério isso, né? Pastor, a gente já recebeu aqui várias perguntas, e uma primeira que eu vou soltar aqui é da Adriele. Ela está perguntando o seguinte, as pragas, essas 7 pragas que a gente vai conversar mais aqui, elas vão acontecer em todos os lugares ao mesmo tempo?
Uau! Qual é o nome dela? A Adriele. Adriele mandou essa pergunta as pessoas fazem com muita frequência. Veja, nós não temos na Bíblia, deixa eu falar para você, Adriele, e para o pessoal que está aqui com a gente. Nós não temos na Bíblia um versículo, ou um capítulo, ou um livro que deixe essa resposta clara. Nós não temos. Mas o que nós entendemos é que as 7 pragas ocorrerão em uma sucessão. Nessa ordem que está na Bíblia, numa sucessão. O que nós não podemos afirmar é se cada uma dessas pragas acontecerá no mundo todo simultaneamente. Mas tem uma coisa que a gente pode entender, quer ver? Então, convido vocês a abrir a Bíblia comigo e vou pedir a Rebeca para ler esse texto, pode ser? Claro. Respondendo a pergunta. Apocalipse 16, versículo 10 e versículo 11. Só para você ver um detalhe aí sobre essa questão. Você pode ler, Rebeca? Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Ok. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Então aí tem 3 coisas, Rebeca, Lucas, Aline, pastor, amigos, internautas. 3 detalhes. Primeiro, a 5ª praga é sobre o trono da besta. Essa praga é local. Essa praga não é mundial, ela é numa geografia onde está o trono da besta. Ali vai ser a 5ª praga. Então essa está clara, vai ser ali. Segundo detalhe dessa praga que você leu. A Bíblia diz assim, eles vão remorder a língua. Por que vão remorder a língua? Porque com a língua enganaram as pessoas. Terceiro, verso 11, fala assim, e blasfemaram de Deus e não se arrependeram. Então isso mostra que a porta da graça está fechada. Não há mais arrependimento. E 4, fala assim, e eles mordiam as línguas por causa da úlcera que sofriam. E úlcera é a primeira praga. Então você vê que na 5ª ainda vai ter gente sofrendo da primeira. Fazendo a ligação com a pergunta da Adriele. Adriele. Então vê como o assunto é bem interessante e ao mesmo tempo complexo. Mas é curioso, né, Aline, isso daqui? Curioso. Pastor, agora que você comentou do fechamento da Porta da Graça, em Apocalipse, se a gente vai aqui no capítulo 1, desde o capítulo 1, Jesus está no santuário celestial. Certo. E aí ele vem no capítulo 1 até o capítulo 6, ele como cordeiro abre os selos, né, do Apocalipse. São 7 selos. São 7. No 7º selo, um anjo entrega para ele um incenso com as orações dos santos, ou seja, eles estão dentro do santuário ainda. E aí, aqui no capítulo 8, verso 7, vem a primeira trombeta, certo? Certo. Chegando ali na 7ª trombeta, no capítulo 11, no verso 19, dá para ler aqui, ó. E foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Ou seja, eles ainda estão dentro do santuário. Só que ali, do capítulo 14 para frente, nós vemos anjos saindo do santuário, nada mais entrando. E aqui no 16 vem que fala, eu ouvi, vindo do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Depois desse versículo não aparece mais a figura do santuário aqui. A minha pergunta é, a saída de Jesus e dos anjos do santuário tem alguma coisa a ver com o fechamento da Porta da Graça? Pastor, e aproveitando o gancho aqui... Não, só um minutinho, deixa ela responder. Repita a última frase. Respira. A saída... A saída de Jesus e desses anjos do santuário, tem alguma coisa a ver com o fechamento da Porta da Graça? Excelente Isso pergunta. aí. Pode e emendar. aproveitando o gancho aqui, a Carla Nascimento também quer saber, quando as pragas caírem, o Espírito Santo já terá saído da terra? Uau, então, excelente, você fez bem, Ana, juntou as duas. Aline, obrigado pela pergunta, as perguntas de vocês são perguntas muito bem elaboradas, e eu quero dizer para você que eu não sei e não sabia as perguntas que eles iriam me fazer, porque é importante isso, porque pode falar, não, eles já combinaram, está tudo combinado. Não, não está nada combinado, eu não sabia que vocês iam me fazer essa pergunta. Veja, Jesus está no santuário. Enquanto Jesus estiver no santuário, a porta da graça estará aberta. Porque Jesus no santuário significa que ele está intercedendo, é intercessão. Então, se tem intercessão, tem perdão, tem salvação, tem arrependimento, tem graça. Quando Jesus sair do santuário, aí já não tem mais intercessor, aí já não haverá mais a graça, aí já não haverá mais uma outra chance de salvação. Esse é um ponto claríssimo. Nesse texto, quando ele fala assim, ouvi vinda do santuário uma grande voz, esse verso 1, capítulo 16 de Apocalipse, verso 1, aqui não está dizendo que nesse momento Jesus está ou não está no santuário. Diz que ouvi uma voz vinda do santuário. Mas vou responder a pergunta de maneira bem clara. Quando Jesus sair do santuário,
imediatamente após começa a cair as 7 últimas pragas. Então a porta da graça fecha, cai a praga. Quando ele sai do A santuário, primeira. o sair do santuário é o fechar da porta. Fechou a porta, começa a cair a primeira praga. Então viu a praga, chora, porque Viu a praga, Acabou. viu a praga, fechou a porta. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Agora, só pegando aqui a segunda questão, do Espírito Santo. Veja só, o que é o fechamento da porta da graça, Lucas? Fechamento da porta da graça é uma ação dupla, Jefferson. É uma ação que envolve o fim do ministério intercessório de Cristo no céu, no santuário, e o fim do ministério do Espírito Santo aqui na terra. Agora entenda, não significa que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. E essa é uma expressão muito usada pelos adventistas, de que o Espírito Santo vai sair da terra. Não está errada você fazer essa colocação, mas a colocação correta é a que está em Gênesis. Vamos ver? A expressão correta é a que está em Gênesis capítulo 6. 6, verso 5. Eu vou pedir ao Lucas para ler para a gente, Lucas. Gênesis capítulo 6, versículo... eu falei 5? É versículo 3, desculpa. Versículo 3. Versículo 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Vou pedir para esse mesmo texto ser lido pela Aline. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Essa expressão de 120 anos é porque o texto está dentro do contexto do dilúvio. Mas a primeira parte diz assim, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Será retirado. Ele não agirá. Aham. E se não agirá, é porque a porta vai fechar. Então Jesus para de interceder lá, o Espírito para de agir aqui. Mas não significa que o Espírito vai embora. E aí entramos na pergunta daquele camarada lá de... Da onde? De Belém? Belém. Lá de Belém. Que ele falou assim, Deus vai nos abandonar? Então veja, aqui tem um detalhe importante. Aqui diz assim, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, não diz? Mas agora eu vou botar vocês na arena. Quer ver? Vamos lá para João. Vamos lá para João. Segura o Gênesis, vamos para João. Eu vou abrir aqui João 14, tá? Verso 15. João 14, verso 16. Esse aqui, você vai ver que interessante. 14 e 16. O Jefferson, tá aí na mão? Tá na mão. Leia, por favor. João 14,16 diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aí o Consolador vai estar para... Para sempre. Mas lá em Gênesis o que diz? Que o Espírito não agirá para sempre. Não agirá para sempre. Então em Gênesis não agirá para sempre. Em João, Que estará para para sempre. sempre. Aí vem a pergunta, vai estar para sempre ou não vai estar para sempre? Estar e agir Resposta. é diferente. Resposta. Daqui a pouco. Não, posso responder já. Respondo já daqui Pastor, a pouco. então espera só um Não, minutinho, posso responder ó, já. que eu já vou até emendar uma outra Tá. pergunta aqui do Tiago Estevão. Ele está dizendo o seguinte, segundo o Apocalipse, os justos não sofrerão com estas pragas. Como, então, pastor, que eles vão escapar do aquecimento do sol, uma vez que o sol nasce para todos? Para todos. Boa pergunta. Mas deixa eu já responder aquela ali para Tá não certo. não se perder. Tá bom. Veja, quando fechar a porta da graça e começar a cair as pragas, como vocês três falaram, então o que vai acontecer? Os ímpios não se salvarão mais. Então, na vida deles, o Espírito não vai agir mais. Estarão perdidos. Mas os justos estarão selados, como vimos ontem, selados pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo estará nos justos. Então, o Espírito Santo não vai sumir, não vai desaparecer. O Espírito Santo continua na vida dos salvos, mas não na vida dos ímpios. Então, nesse momento aí, são os 144 mil que estão vendo tudo isso. Aí sim, Porque a Aline lembrou bem do tema de ontem. Ou seja, esse grupo aí é o grupo dos 144 mil. Exatamente, dos vivos. Pastor, e aí nós aplicamos o texto de Apocalipse 22:11. Aí, exatamente. Poderia ler outra vez esse texto? Sim. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Aham. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado Então, ainda. quer ver, Lucas? Como é que uma pessoa santa pode continuar santificando ainda sem o Espírito Santo? É impossível. Agora, que o ímpio continue ímpio, sim, sem o Espírito Santo ele vai continuar assim mesmo. Mas o justo, para continuar justo, só pelo Espírito Santo. Por isso que dá para entender os dois textos, João e Gênesis. Aí você tinha feito uma pergunta... Do Tiago. Do Tiago Estevão. Repita aí, porque eu já Posso me perdi repetir? na pergunta. Segundo o Apocalipse, os justos não sofrerão com Ok. estas pragas. Ok.
como escaparão do aquecimento do sol, uma vez que o sol nasce para todos? Resposta. Vou pedir para a Aline ler para mim em Salmo 91. O famoso e poderoso Salmo 91, né, pastor Cândido? Pastor, peraí, antes desse texto, veio a calhar com esse texto que você mencionou. A Valquíria perguntou uma coisa interessante. Certo. Qual a relação do Salmo 91 com essas pragas? Uau! Já que Olha só, você viu? o verso 3 menciona a primeira praga, o verso 5 menciona a quinta praga, o verso 7 e o verso 8 podem ser aplicados de maneira indireta a outras pragas. Tem uma relação intencional aí? Olha, essa pergunta aí, quem foi? A Valquíria que mandou. Valquíria, você foi inspirada pelo Espírito Santo para fazer essa pergunta. Sabe por quê? Porque, veja, se você pegar, Rebeca, Apocalipse 16 e fizer uma relação das 7 pragas e pegar o Salmo 91, você vai ter o seguinte, as 7 pragas é para os ímpios, o Salmo 91 é para os justos. Amém. O que tem de mal aqui no capítulo 16 do Apocalipse, tem de bom no Salmo 91. O Salmo 91 vai se cumprir na época das pragas. E o Salmo 23 também, os 2 salmos. Pastor, mas essas pragas, então, elas são literais? Uau! A Rebeca não deixa respirar, você viu? E, pastor, se for literal, ó, vamos aqui comigo. Em Apocalipse 16, o 13 e o 14, fala assim... Peraí, 16? 16, Deixa eu 13 e pegar aqui. 14. Vai, pode ler. Bora lá. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Vamos parar aí. Então quer dizer que vai ter um dragão e 3 rãs pulando lá no meio de todo mundo? É isso? Boa essa, hein? Boa essa. Antes de eu responder, segura esse texto que eu vou marcar aqui, botar meu dedo aqui. Eu só queria ler o texto do Salmo 91 e aí nós voltamos para Apocalipse. Salmo 91, nós vamos ler o verso 10, o verso 11 e o verso 12. Só para dar um visu. Você lê para mim, Aline? Você ia ler, né? Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Olha aí, tá vendo? Praga nenhuma chegará à tua tenda. Tenda significa o seguinte, lugar que você vai estar morando. Exatamente. Continua. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Amém. Uma das pragas vai ser pedra, né? E esse texto, se vocês prestarem bem atenção, observarem bem, ele foi citado pelo diabo na tentação no deserto. O diabo tirou o texto fora do contexto e queria tentar Jesus. Que coisa, hein? E hoje muita gente pega o texto, tira do contexto, arruma um pretexto para não servir a Deus. Então, respondendo a pergunta da nossa amiga, da Valquíria, é o seguinte, o Salmo 91 vai se cumprir na época das pragas. 1000 cairão ao teu lado. Lembra? 10 mil. Vai lá, verso 7, Salmo 91, verso 7. Vai lá, pode ler. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Amém? Amém. A gente pode usar o exemplo também de Noé. Caiu ali a chuva, onde estava todo mundo, mas uns estavam com o Espírito Santo porque ouviram a voz, outros não. Os que não ouviram, sofreram. Os que ouviram, foram salvos. Ou seja, na época de Noé, a porta também fechou. Tinha um grupo do lado de fora e um grupo do lado de dentro. É a mesma... Caiu no mesmo mundo. No mesmo mundo. A água caiu no mesmo mundo. Agora, então, vamos aproveitar a tua fala com a pergunta da Aline sobre como é que o sol nasce para todos? Como é que foi aquela? Maurício? Do Thiago. Tiago. Foi a do Tiago. Então, é o Tiago o nome dele? Tiago Estevão. O Tiago Estevão. Então, veja bem, o sol nasce para todos. Agora, se o sol nasce para todos, Deus que fez o sol, ele tem todo o poder no céu e na terra, em todo canto. Então, os ímpios que vão sofrer as pragas estarão sem a proteção de Deus. E os justos que não sofrerão as pragas estarão sob a proteção de Deus. Por exemplo, uma das pragas vai ser sobre o mar, a outra sobre os rios e as fontes das águas, que vão virar sangue. Então, quando o ímpio abrir a torneira, vai sair sangue. Quando ele ligar o chuveiro, vai sair sangue. E aí? Então, aí entra um texto que eu queria ler agora, para consolar o coração de todos. Porque tem gente que já está apavorado lá em casa. Porque é o seguinte, pastor, o Maurício comentou exatamente isso que você está falando. Ah, é? Como é que os justos vão saber que as pragas estão caindo? Porque um justo vai estar na casa, ele colocou aqui, ó. Se um filho de Deus estiver na casa de um irmão ou dos seus pais que não foram selados por Deus. E aí? Essa Esse pergunta texto dele responde? é curiosa, responde, mas eu preciso falar uma outra coisa antes.
Na época das pragas, o povo de Deus não vai estar vivendo como vive hoje. Porque vai estar num contexto de perseguição dos últimos dias. ok. Então, muitos cristãos estarão nas montanhas, estarão no interior, estarão no meio do mato. Vai ter gente, filhos de Deus, nas cidades. Mas a sua grande maioria já não vai estar mais nas cidades. E muito menos na casa dos parentes. Porque muitos dos parentes vão perseguir os cristãos. Isso é muito sério. Então essa situação talvez não vai ocorrer. Talvez não vá ocorrer, mas se ocorrer, ok. Deus protege do mesmo jeito. Quer ver? Isaías 33. Porque tem que mostrar na Bíblia, né, Jefferson? Com certeza. Isaías 33, versículo 16 e versículo 17. Eu vou pedir que a Rebeca leia para a gente esse texto. Por favor, Rebeca. Isaías 33, 16 e 17. Você que está em casa, abra a Bíblia aí, meu amigo. Vamos lá. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Para um pouquinho. Você está vendo onde vai estar o povo de Deus? Nas rochas, Fortalezas. nas montanhas. É isso aí. Começa de novo. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Vai. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Amém? Tá vendo a Amém. promessa? Vai, continua. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, Amém. verão a terra que se estende até longe. Uau, amém? Então veja, o povo, como é que é? Esse é o amém mais moderno. É claro, você vê, aí está a promessa, quer dizer, o seu pão e a sua água serão certas. Fique tranquilo, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Isso é Deus falando, né, É pastor? Deus falando na palavra. Vamos lá. O Daniel falou o seguinte: durante as 7 pragas, pastor, após o fechamento da porta da graça, é verdade que a morte não estará presente? Ninguém mais vai morrer? Uau, excelente pergunta. Veja, as pragas, elas vão atingir as pessoas e, obviamente, pessoas ímpias irão morrer. Várias irão morrer. Agora, depois que fechar a porta da graça, os servos de Deus não morrerão mais. São 144 mil. Interessante. Pastor, a Maiara Barbosa está perguntando o seguinte aqui. As 7 pragas, elas cairão ao mesmo tempo ou haverá um longo espaço de tempo entre uma e outra? Existe um texto na Bíblia que ele é um texto polêmico. Já vou falar porque deve ter vários teólogos assistindo. Então tem um texto que é usado por alguns para responder essa pergunta e outros não concordam com esse texto. Acham que o texto está falando de outra coisa. Eu vou citar o texto só para responder a pergunta e, enfim, não quer dizer que a gente está afirmando categoricamente ou literalmente o que eu vou ler agora. Porque esse texto ele é um texto que as pessoas divergem ao analisá-lo, ao estudá-lo. Vamos ler Apocalipse 18, versículo 8. Para responder a pergunta. E aí, Jefferson, está com a Bíblia, está com a espada aí na mão? Vamos lá. 18, verso 8. Agora o Jefferson vai ler para a gente. Apocalipse 18, 8. Vamos lá. Respondendo a pergunta que Maiara. a Maiara fez. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Que a julgou. Então esse texto diz que é em um só dia. E um só dia apocalíptico, profético, que seria um ano, literal. Então alguns dizem, vai ser em um ano. Outros dizem assim, não, isso aqui está se referindo só à grande Babilônia, só à manifestação da justiça de Deus para a Babilônia e não mais. O que eu quero dizer aqui não é se vai ser um ano, ou vai ser mais, ou se vai ser menos. O que eu quero dizer, pastor Cândido, respondendo a pergunta dela, é que realmente as pragas cairão numa sucessão, numa sequência. São eventos que vêm uma praga após a outra. Entendeu? Não é, vai acontecer uma agora, daqui a 1000 anos acontece outra. Não. São acontecimentos rápidos, sucessivos, e vai terminar com a volta de Jesus. Pastor, se nós analisarmos o capítulo 16 de Apocalipse, nós veremos que as pragas elas começam na terra e vão até o ar. Exatamente, Lucas. Qual o significado de cada local? Porque, por exemplo, o Senhor falou que ela vai cair sobre os rios E o mar. E sobre o mar. Existe algum tipo de simbolismo? Por que exatamente os rios? Por que exatamente o mar? Existe alguma explicação assim natural em relação a esses aspectos? Uau, excelente pergunta essa, hein? Para eu responder a pergunta do Lucas, eu precisaria realmente de 1 hora só para responder essa pergunta. E eu vou responder em 1 minuto, não em 1 hora, mas em 1 minuto. Veja, o Lucas tem razão, você que está assistindo a gente.
A primeira praga está no verso 1 e 2. E a primeira caiu sobre a terra, a segunda sobre o mar, a terceira sobre os rios e as fontes das águas, a quarta sobre o sol, a quinta sobre o trono da besta, a sexta sobre o rio Eufrates e a sétima sobre o ar. Na verdade, as pragas manifestam a justiça de Deus. Cada uma dessas pragas, cada lugar em que elas vão cair, ou sobre as pessoas sobre quem elas cairão, Deus está mostrando para toda a humanidade, o que as pessoas fizeram que quebraram os princípios da Bíblia e como as pessoas deveriam ter vivido e não viveram. Por exemplo, a primeira praga, que é sobre a terra, serão úlceras malignas sobre os homens que têm a marca da besta e que adoraram a imagem da besta. Então você vê, o que seria isso? No contagem regressiva do ano passado, a gente falou sobre a besta. Então veja só, por que a primeira praga é sobre quem tem a marca da besta? Porque a marca da besta é o contrário da marca de Deus. E a marca de Deus, o selo de Deus, é o sábado. Então os homens mexeram, Lucas, nesse mandamento. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. E nenhum ser humano pode mudar isso. Mas teve gente que mexeu na lei de Deus, mexeu nos 10 mandamentos, teve a coragem, teve a petulância, a ousadia de mexer na lei de Deus. Então a Bíblia fala que o sábado é o selo de Deus. Ezequiel 20, verso 12, Ezequiel 20, verso 20. Então eles mexeram nesse mandamento, tiraram o selo de Deus e botaram um outro mandamento no lugar que passou a ser o selo deles, a marca deles. Então quem tem essa marca da rebeldia, essa marca da transgressão, essa marca da mudança do mandamento, essas pessoas vão receber uma praga. Olha aqui, isso é justiça. Só que a justiça de Deus, ela é forte. Então as pessoas precisam entender isso. Deus tem tolerado, Deus tem sido misericordioso, Deus vai dando chance. Mas vai chegar uma hora, amigão, que Deus vai dizer assim, basta, está feito, chega. E diz aqui que a primeira praga é sobre esse tipo de gente. A segunda praga é sobre o mar. Por que sobre o mar? Porque o mar não tem nada a ver com o pecado das pessoas, né? Mas só que existem os deuses do mar. Pastor, deixa eu te A interromper. deusa e os deuses do mar. Não só no Brasil, como no mundo inteiro. E o mar tem sido lugar de bruxarias e tem sido lugar onde as pessoas fazem práticas espiritualistas que são contrárias à Bíblia. Então Deus vai dizer o seguinte, não tem Deus no mar coisa nenhuma, não tem deusa no mar coisa nenhuma, não tem que pular 7 ondas, não tem que acender o negócio, jogar farofa, bode, não sei o quê, nada disso. Eu sou seu Deus, rapaz, acabou. Pastor, essa praga do mar em específico, o mar vai ficar como sangue. Como sangue. Eu vi um vídeo no YouTube em que ocorre um fenômeno em que esse mar fica como sangue. Isso já é o início? Como é que isso está acontecendo? Como é que o senhor me explica? Pastor, Porque até... tem muita confusão sobre isso. Tem muita confusão, é verdade. Até biológica, assim, no sentido da biologia, existem algumas algas... Está falando alguém da área da saúde. Existem algumas algas, né, por desequilíbrio ecológico, que elas liberam uma toxina avermelhada. E aí acontece isso que aconteceu na China em 2012, né, até em Cuiabá aconteceu, né, o Rio Vermelho. Né, de acordo com a biologia, isso pode acontecer. É isso aí que a Rebeca falou, podia ser uma praga caindo agora. E outra coisa, Deus, ele teria assim abandonado a terra e a natureza se destrói? Ou essas pragas aqui, ele mesmo que manda? O sangue vai ser sangue? Ou serão algas tóxicas? Pastor Cândido está com o dedo assim, ó. Eu preciso deixar que ele fale. Deixa eu complementar, porque veio uma mesma pergunta no mesmo sentido da questão do mar. Eu também já ouvi gente falando por aí que isso seria uma imagem bíblica da poluição. Água, mas sendo invadida por morte, simbolizado no sangue. E aí, pastor, qual dessas ou nenhuma dessas? Eu acho que vocês tocaram num ponto assim muito, muito chave, porque recentemente aconteceu no México, a mesma coisa no México. Mas deixa eu falar uma coisa para você, amigo. Em Apocalipse 16, verso 1, Apocalipse 15, verso 1, que o Lucas já citou, diz que essas pragas vêm do santuário de Deus. É uma coisa dura que eu vou dizer, mas é verdade. As pragas não são simplesmente a reação da natureza. As pragas não são uma ação maligna, assim que o diabo resolveu fazer. As pragas é uma ação de Deus. Agora escuta, todas as coisas da terra, como o próprio diabo, como a própria natureza, o desequilíbrio ecológico, a situação que existe no mundo hoje por causa do pecado, isso tudo está preparando o terreno para esse dia.
Mas entenda, não é algo natural que vai acontecer, ou o diabo que vai entrar em cena e fazer tudo isso. A Bíblia é clara quando diz assim, ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 pragas. Então, é meio complicado você pensar isso, mas pense nas 10 pragas do Egito, que foi uma ação também de Deus. E pense nessas pragas agora. Entenda o seguinte, Deus é 100% amor, mas Deus é 100% justiça. E Deus vai fazer justiça, não que Deus não goste das pessoas, não que Deus odeie as pessoas, nós já falamos sobre isso. Deus ama as pessoas e odeia o pecado. A ação de Deus não é contra o ser humano, mas é contra o pecado. E as pessoas que não abandonarem o pecado serão atingidas também por essas pragas. Mas esta não é a vontade de Deus, ok? A vontade de Deus é que haja arrependimento, haja confissão e haja salvação para você e para mim. Então o sangue é literal. É literal. E se o sangue é literal, eu vou voltar lá para as rãs. Aqui do versículo 13, né, do Apocalipse 16. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Vai ter o dragão e as rãs. O sangue é literal. E a rã é literal também? A rã é literal. Ok, boa pergunta, Aline. Eu acho que a Aline tem medo de rã. Já é a segunda vez que ela fala, ela vai pro céu. Já é a segunda vez que ela fala da rã. Se Deus salvar por causa da rã, vai ser por aí. Mas eu acho que não é só a Aline não, viu? Não, eu também. Eu acho que não é só a Aline não. Mas Aline, a sua pergunta é muito ótima, excelente. Veja, quando a Bíblia fala das rãs, ela não diz que serão rãs. Ela diz o seguinte, no verso que você mencionou, que é o 13, fala assim que são 3 espíritos imundos que saem da boca do dragão, da besta do falso profeta, e diz, semelhantes a rãs. Não diz que são rãs. Então é uma coisa parecida, Claro, mas é um animal. parecida. Por quê? Porque já viu uma rã? A rã é o seguinte, tem vários aspectos interessantes, vou citar só um. Parece que ela tem uma molinha nas pernas assim, e ela a rã fica no cantinho assim, quietinha. Só pra assustar mesmo. Só que ela tem uma estratégia para suas vítimas. É a língua. E busca ali um inseto, busca a sua vítima e devora. Esses 3 espíritos imundos, eles agem como a rã. De maneira sutil, de maneira astuta. E esses 3 espíritos imundos aqui são 3 formas de religiões que tem no mundo. 3 formas de religiões. Sim, Senhor. E eu vou dizer para você uma coisa muito séria. E não vou falar só de uma, porque de repente você fala, falou só dessa e falou mal da outra. Não, não é isso. Veja, os 3 espíritos imundos envolve o espiritualismo, ok? O espiritualismo, envolve catolicismo e envolve protestantismo apostatado. Então você fala assim, não, falou só dos protestantes? Não, estou falando do catolicismo também. Ah, mas falou só do catolicismo? Não, estou falando do espiritualismo também. Ou seja, as 3 formas de religiões apostatadas. Por quê? Porque Deus tem seus fiéis no protestantismo, Deus tem seus fiéis no catolicismo e Deus tem seus fiéis também no espiritualismo. Concorda comigo? Deus tem seus filhos em todos esses lugares. Agora, Deus também nesses lugares também está cheio de joio, né? Cheio de gente falsa. Tanto no protestantismo, quanto no catolicismo, quanto no espiritismo. O que Deus vai fazer? Uma sacudidura. E vai separar o trigo do joio. Vai separar o trigo do joio de todas as igrejas, inclusive da igreja adventista, inclusive da tua igreja. Ele vai separar. E se for joio, vai para o lado de lá das pragas. Se for trigo, vai ter o Salmo 91. Amém? Amém. Pastor, o assunto está muito bom, tem muita pergunta chegando aqui, vai participando aí, só que as perguntas, vou terminar aqui com a da Suelen Santos. Muito interessante, pastor. As 7 pragas que aconteceram têm ligação com as que acontecerão, têm ligação com as que já aconteceram no Egito? As pragas do Egito eram sinais do futuro? Deus já estava querendo mostrar alguma coisa para o povo de hoje? Qual o nome dela? É a Suelen Santos. Suelen Santos, sua pergunta foi um golaço. Ou seja, foi uma excelente pergunta. Por quê? Porque teologicamente, escatologicamente, não tem nada a ver. Mas quando você analisa a razão das pragas do Egito e a razão das últimas 7 pragas, aí você fala, tem um certo sentido sim. Não é um sentido assim que você diz, bom, para eu entender essa eu tenho que entender a outra e teologicamente não sei o que e tal. Não, nesse caso não. Mas veja só uma coisa, por que Deus mandou as 10 pragas no Egito? Porque Faraó não queria deixar o povo sair da escravidão e ir para a liberdade, para a terra de Canaã. E então quando as pragas caíram, ainda Faraó não deixou. Endureceu o coração.
Só quando chegou a praga da morte dos primogênitos, que o filho dele morreu, aí diz, bom, agora não tem jeito. Mas ele deixou o povo sair, foi forçado a deixar, mas não se converteu. Porque depois que o povo saiu, ele foi atrás perseguindo as pessoas de novo. Mas o povo saiu para a terra de Canaã, a terra prometida. As 7 últimas pragas, elas estão dentro de um contexto de justiça, onde o povo de Deus está de partida para Canaã celestial. Então, nesse sentido, tem a ver. Entendeu? Sair do Egito, agora aqui, sair da Babilônia. Lá, caminhar pelo êxodo e ir para a terra de Canaã, agora sair desse mundo e ir para Canaã celestial. Nesse contexto, faz sentido. Somente isso. Nada mais. Agora, o mais importante, minha amiga e meu amigo, é você estar firme na fé. Se estiver firme na fé, pode cair o céu. Estou em paz. Muito obrigado, pastor Cândido, meu amigo internauta. Tudo jóia? Tá tranquilo? Como é que tá o coração aí? Reina a paz no seu coração? Eu espero que sim, eu creio que sim. Algumas pessoas estão pensando assim, pastor, mas vocês falaram. Quais são as pragas? Vocês não mencionaram as pragas? Bom, eu mencionei várias delas, mas agora eu vou mencionar numa ordem, na sequência, para que você não tenha dúvidas sobre as pragas. Quais são as pragas? A Apocalipse 16 apresenta as 7 pragas. Verso 1 e verso 2 é a primeira praga sobre os homens adoradores da besta e da sua imagem. A segunda praga está no verso 3, que vai ser sobre o mar e o mar vai se transformar em sangue. A terceira praga está no verso 4, 5 e 6 e 7, que vai ser sobre os rios e as fontes das águas. Vão se transformar em sangue, ok? A quarta praga está no verso 8 e no verso 9, que vai ser sobre o sol. O sol vai esquentar tanto que vai queimar as pessoas com fogo. A quinta praga está nos versos 10 e 11, que será sobre o trono da besta, conforme nós já mencionamos. A sexta praga está entre os versos 12 a 16, que será sobre o rio Eufrates, é quando aparecem os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, e também haverá o Armagedon. O Armagedon é a última guerra, é o último conflito entre o bem e o mal antes da volta de Jesus. E a sétima e última praga está a partir do verso 17 até o verso 21, que apresenta um forte terremoto e uma chuva de pedras, uma chuva de saraiva, uma grande saraivada, pedras com peso de 1 talento cada uma, e 1 talento varia de 25 a 45 quilos cada talento. Essas são as 7 pragas que aparecem aqui em Apocalipse capítulo 16, conforme eu acabei de mencionar para você. Ok? Então, nós estávamos devendo essa sequência e para mostrar para você realmente essa sequência. Agora que ficou clara a sequência, os textos estão claros para você, nós vamos terminar de explicar esse assunto para tirar as últimas dúvidas que porventura ainda estejam na sua cabeça. Então, prepare o seu coração para um aspecto muito importante. Quando fechar a porta da graça e as 7 pragas começarem a cair, você lembra bem disso. Os servos de Deus estarão protegidos. E tem uma outra coisa. Você pode estar pensando assim, pastor, mas eu estou com medo, né? Eu não sei se eu vou estar preparado para passar por tudo isso e tal. As pessoas que não forem conseguir passar por tudo isso, os fiéis, os servos de Deus, as pessoas que andam com Jesus, que não tiver condições de passar por esses últimos acontecimentos, Deus vai permitir que essa pessoa deite para dormir e só acorde na hora da ressurreição. Ou seja, Deus vai cuidar dos seus filhos. Deus cuida de cada um de nós de uma maneira muito especial, como um pai e uma mãe cuidam dos seus filhos. Você percebeu que a sequência das pragas mostram para nós Deus fazendo justiça diante do que as pessoas fizeram em relação à sua verdade, em relação à verdade bíblica de Deus. E se você analisar praga a praga, uma a uma, você vai ver que tem uma sequência. Veja, a primeira é sobre os homens que adoram a besta e sua imagem, nós já falamos sobre isso. Então, Deus está dizendo o seguinte, as pessoas precisam me adorar. O ser humano foi criado para adorar o Criador, para servir o Criador. Essa rebeldia, esse abandono dos princípios, configura pecado.
E o pecado tem um salário. De acordo com Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, e a morte eterna. Só tem um jeito da pessoa não morrer eternamente. É quando essa pessoa aceita Jesus como seu salvador pessoal. Aí a morte de Cristo na cruz toma o lugar dessa pessoa. Ou seja, a morte eterna que nós merecíamos, Jesus morreu em nosso lugar. Então, quando eu aceito Jesus, há uma troca. A morte eterna que eu deveria passar, Jesus morreu no meu lugar. E a vida eterna que ele tem, ele oferece para mim e para você. Então hoje é um momento especial para você tomar uma decisão. Hoje é um momento especial para você fazer uma escolha. De acordo com a Bíblia, existem 2 caminhos, somente 2. Você vai lá em Gênesis e você tem em Gênesis Deus e o diabo, luz e trevas. Você vai andando pela Bíblia e você vai descobrindo os 2 caminhos em linguagens diferentes. Por exemplo, Abel e Caim, Davi e Golias. Você vai um pouco mais e você tem trigo e joio. Aquele que construiu a casa na rocha e o outro construiu na areia. Sempre 2, nunca 3, nunca 4. Sempre 2 caminhos. Você tem ovelhas e bodes. Você tem também na Bíblia aquela cena do Calvário, quando Jesus morreu na cruz, ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo haviam 2 ladrões. Um se arrependeu e o outro não. Um foi salvo e o outro não. Vejam, 2 caminhos, o certo e o errado, 2 tipos de pessoas, o justo e o ímpio, o fiel e o infiel, céu e inferno, verdade e mentira. Você avança um pouquinho mais e você vai encontrar 2 trindades. A trindade do bem, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a trindade do mal, que é o dragão, a besta e o falso profeta, os 3 espíritos imundos mencionados pela Aline. Sempre 2. Você avança um pouco mais e você vai ter Jerusalém e Babilônia, 2 cidades. Você vai ter o cordeiro e o dragão. Você vai encontrar também o selo de Deus e o selo da besta. Você avança um pouco mais e você vai descobrir que na volta de Cristo a humanidade estará dividida em 2 grupos. Os da direita e os da esquerda. Os que aceitaram e os que rejeitaram. Os que têm o selo de Deus, os que têm a marca da besta. E quando Jesus então voltar, ele vai levar para os céus os fiéis, os justos, os que aceitaram Jesus, os que se entregaram a ele, os que nasceram de novo, os que tomaram essa decisão. E os outros não serão salvos. Depois que passarmos 1000 anos no céu, conforme Apocalipse 21, capítulo 20, capítulo 21, depois do milênio, então vai descer do céu a cidade santa, Nova Jerusalém, e aí vem a fase final do julgamento de Deus. É a hora que Deus, Jesus, vai dizer para os justos, Jesus vai abrir os braços e vai dar um sorriso incrível, maravilhoso, e vai dizer para os seus filhos, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Eu quero ouvir isso de Jesus e eu acho que você também quer. Não quer? Sim ou não? Claro que sim, sem dúvida que queremos. Mas Jesus vai se virar para os da esquerda e vai dizer assim, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. E nesse momento vai descer fogo e enxofre do céu e os ímpios serão queimados para sempre e destruídos para sempre. O inimigo será eliminado totalmente. E vai se cumprir Malaquias 4, verso 1, que diz que Deus não vai deixar nem raiz e nem ramo do mal. O mal será arrancado pela raiz. E Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. E nesse novo céu e nessa nova terra que Deus vai fazer, Ele vai dar a você e a mim uma bênção tão grande que além da eternidade, veja só o que Ele vai fazer. Apocalipse 21, versículo 1, versículo 2 e depois versículo 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, Deus mesmo estará com eles. E o verso 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu comecei esse tema falando que Deus é amor. E eu quero terminar confirmando que Deus é amor. Ele ama você. E não dá para imaginar o céu sem você. Jesus, quando morreu na cruz, morreu para salvar a todos, indistintamente. No céu tem um lugar para você. No reino de Deus tem um lugar para você.
Deus não criou você para perder a salvação. Hoje eu conversei com uma jovem durante o dia e ela estava aflita, com depressão, com vontade de morrer. E conversei com ela 1 hora e alguma coisa, mais de 1 hora. E depois ela estava calma. Ela chegou na minha sala, ela estava tremendo, ela estava suando, ela estava aflita, angustiada. Eu via medo nos olhos dela. Mas depois de ler a Bíblia com ela, depois de explicar a Bíblia para ela, depois de orarmos, ela estava calma, tranquila. E disse: pastor, como é bom estudar a Bíblia. Sim, amigo, é muito bom estudar a Bíblia. Continue fazendo isso, porque Jesus ama muito você. E em breve Ele vai voltar para buscar você. Hoje, a porta da graça está aberta. Hoje, as pragas não estão caindo. Hoje, estão caindo as bênçãos de Deus. A graça de Deus. Aproveite esse momento. Abra o seu coração. Entregue a vida a Jesus. Eu estou falando com alguém que está me assistindo no hotel. É ou não é? Você está deitado aí nessa cama, está com o laptop no colo, não é verdade? Cansado, cansada, viajou, trabalhou, está aí deitado no seu quarto de hotel. Já pensou muitas coisas, não é mesmo? Você já bateu em tantas portas, você já acessou tantos sites que não são recomendados na internet, não é mesmo? Mas hoje você está aqui com a gente. O teu passado não importa. O acusador que acusa você já foi derrotado. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia da sua vitória. Hoje é o dia da sua decisão. Abra o coração, deixe Cristo entrar. Eu estou falando para um jovem que usa drogas. Eu sei que você está me assistindo e você hoje usou maconha. Eu sei disso. Mas hoje acabou, amigo. A partir de hoje você não vai usar mais drogas. Deus vai mudar sua vida. Deus vai converter o seu coração. Você vai ser um novo jovem, uma nova pessoa. Acredite nisso. Porque Deus está do seu lado. Porque Jesus intercede por você. E porque o Espírito Santo está agora trabalhando no seu coração. Eu estou falando agora para um empresário. É um jovem de 35 anos, empresário, parabéns. Mas você se atrapalhou um pouco, não é? Não importa o que aconteceu também com você. Deus está chamando você. Você é empresário. Estou falando para um médico. É você mesmo. Deus está chamando você. Estou falando para você que frequenta alguma igreja, mas não é feliz. Você que quer entender a Bíblia, mas até agora não entendeu direito e agora está tentando entender essa semana. Deus tem um plano para você. Jesus está chamando você. Deixa eu falar com você. Dá para chegar mais perto? Chega mais perto. Você pode vir ou com zoom ou de algum jeito, chega mais perto. Me põe minha cara bem grande no computador. Quando você colocar o teu máximo, você me avisa. Já está? Olha aqui, ó. Olha bem dentro dos meus olhos. Eu sou o seu pastor. E como seu pastor, eu quero dizer que Deus manda te falar na Bíblia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu quero fazer um desafio para você. Você que ainda não foi batizado nas águas, por imersão, nós queremos batizar você. Se você quer escolher Jesus, se você quer nascer de novo, se você quer o seu nome no livro da vida, se você quer se livrar da possibilidade das pragas, se você quer estar firme com Jesus, abra o seu coração. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Tem coragem? Vamos? Tem coragem ou não tem coragem? E aí? Eu sei que você tem coragem. Então, mande pra gente uma mensagem e use a hashtag Escolho Jesus. Escolho Jesus. Nós temos para você tudo disponível no site. Mas antes de eu falar do site, eu quero te mostrar o seguinte. Eu tenho esse papelzinho na minha mão aqui. Sabe o que é isso? Nós selecionamos alguns nomes de ontem. E o Lucas Wellington, de Brasília, ele já fez o estudo bíblico, já tomou a decisão de ser batizado e está esperando o amigo Gabriel também tomar a decisão. Ô Lucas, é bonita a sua atitude de esperar o seu amigo, mas quer um conselho? A salvação é individual, meu amigo. A sua decisão vai ajudar teu amigo. Então, não deixe para depois, tome a decisão agora. A Thaís, de Camacan, na Bahia, já fez estudo bíblico e só falta o batismo. Ô Thaís, fica tranquila, tá? Nós vamos batizar você. E o Edson Carlos, de Jequié,
O Edson Carlos Jequié também já tomou a decisão. Ô Edson, e aí? Vai firme, tá? Procura a igreja adventista, fala com o pastor. O João Augusto Ramos, de Floripa, Santa Catarina. Falta apenas a decisão para batizar. Mas, meu amigo João, é hoje, ok? É hoje. Entra aqui no nosso, já está no nosso site, coloca lá a tua decisão, você vai ver que Deus vai te abençoar. E o Clay Denver, será que eu falei certo? O Clay Denver, de Marabá. Ele falta apenas a decisão. Ô meu amigo, hoje é o dia da sua decisão. Jesus está chamando você. A Elaine Salles de Feira de Santana, na Bahia, está voltando para a igreja. Bem-vinda de volta. E a Keila Vieira e o esposo de Goiás querem ser batizados o mais rápido possível. E o médico, o Raulisson, acho que eu falei certo, Raulisson Macedo, do Tocantins, já tomou a decisão. E eu vou falar uma coisa para você. Essa semana a gente vai fazer um batismo aqui no estúdio, aqui no prédio onde nós estamos. E eu gostaria de batizar você. Quer ser batizado aqui? Hã? Quer ser batizado aqui? Quer vir para cá, ser batizado e mostrar para o mundo inteiro que você escolheu Jesus? Hã? Ou tem vergonha? Eu espero que você mande para a gente a sua decisão e diga, pastor, eu quero ser batizado. Ou aqui ou aí. Jefferson, quando a pessoa se entrega a Jesus, tem uma festa e tem tristeza, né? Onde é que está a festa e onde é que está a tristeza? Tu sabe? Sei. Então diga. A festa é na terra e no céu. Primeiro Amém? no céu. Uhum. E a tristeza é no inferno. Então vamos botar a tristeza para lá e vamos para a festa? Amém. Mas veja, eu queria que você cantasse para essa pessoa que está decidindo agora. Então tem uma festa, os anjos estão aqui. Os anjos estão conosco, estão ao lado dessa pessoa, porque ela decidiu. E no céu, então, começou a festa também. Já começou, de verdade. Depois que tu cantar, eu vou ali pro site para mostrar as decisões. Amém. Vai, prega, varão, é com você. Amém. Você decidiu seguir outro caminho, fugiu dos braços do Senhor. Mas Cristo não te deixará sozinho a caminhar, nunca vai. Contigo estará sempre a trilhar. Haverá uma festa no céu quando você se entregar. Cristo vai te amparar quando você voltar. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Só basta pedir perdão. Jesus é que faz o resto. Ele que transforma você, Ele que perdoa você, Ele que faz de você pescador de homens. Você não faz nada, só aceita. Diga sim, Ele transforma você. Chegou os momentos mais difíceis. Estava sem destino a vagar. Mas ao clamar o nome do Salvador, pediu perdão naquela sincera oração. Cristo disse, vai, não te preocupes, a minha promessa aqui está. Os teus problemas, sim, eu resolvi, não há mais motivos pra chorar. Então agora vai, filho meu, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, meu sangue te resgatou. Hoje é uma festa no céu, pois meu filho se entregou. O céu inteiro celebrou quando meu filho então voltou.
Senhor. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. O céu inteiro celebrou quando meu filho então voltou. Vamos orar, pastor? Vamos orar pela Carminha, vamos orar por todas as pessoas que tomaram as decisões e por aqueles que estão tomando ou estão assim numa luta muito grande, porque ainda há tempo para tomar a decisão. Feche os seus olhos e vamos fazer o seguinte, eu quero fazer um desafio para vocês. Vamos ajoelhar aqui? Vamos. Você que está em casa, topa? Ajoelha com a gente aqui. Vamos ajoelhar aqui, pastor. Vamos ajoelhar. Até o Jefferson ajoelhou. Maravilha. Então pega a gente aqui de joelhos. Nós vamos orar aqui e vamos orar pela Carminha e pelas pessoas que estão em casa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, depois de um tema tão importante como esse, não poderíamos terminar senão de joelhos na Tua presença. Nós queremos adorar o Senhor como Criador dos céus e da terra. E queremos, ó Pai, entregar nossa vida nas Tuas mãos para sermos fiéis até o final e assim estarmos contigo para sempre. Amém. Nós escolhemos Jesus, decidimos isto, confirmamos a decisão. E a Carminha também tomou a decisão. E juntamente com ela, muitos jovens, muitas famílias, milhares de pessoas estão agora de joelhos, orando conosco e tomando a decisão. Amém. Senhor Deus, nós nos unimos em oração em favor dos jovens, dos adultos, das famílias, e que o Teu Santo Espírito faça um milagre na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, amém. Amém.